por que algumas das mentes mais brilhantes da história escolheram a solidão em vez da sociedade? O que leva grandes pensadores a se afastarem da vida social como se pertencer ao mundo fosse um fardo pesado demais? Essa solidão é uma maldição ou um privilégio silencioso reservado àqueles que enxergam a vida por lentes mais profundas? Arthur Schopenhauer, um dos pensadores mais penetrantes e pessimistas do século XIX, tinha uma resposta clara e nada gentil. Para ele, o mundo estava cheio de superficialidade, conversas vazias e distrações sem sentido. O gênio, por natureza, se protege dessa mediocridade. Ele não floresce na multidão, ele se retira. Como disse Schopenhauer, a solidão é o destino de todas as grandes mentes. Mas será que ele estava certo? Ou sua aversão à sociedade era apenas o reflexo de alguém que nunca conseguiu se conectar? Pense em nomes como Nikola Tesla, Emily Dickinson, Isaac Newton, todos brilhantes, todos solitários. Visionários à frente do seu tempo ou almas incompreendidas, condenadas a caminhar sozinhas? Para Schopenhauer, a solidão não era uma escolha consciente, era uma consequência, um subproduto da inteligência elevada. Quanto mais alguém se destaca intelectualmente, mais difícil se torna encontrar quem fale a mesma língua, alguém com quem compartilhar pensamentos reais. A inteligência cria uma divisão natural, porque as preocupações do cotidiano parecem triviais diante do desejo do pensador por profundidade, sentido e verdade. Ele dizia: um homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho. E se não ama a solidão, não ama a liberdade, pois só é livre quando está só. Para Schopenhauer, a sociedade não era um espaço de troca genuína, era um palco, um lugar onde as pessoas atuam, escondem, usam máscaras cuidadosamente moldadas. E para quem enxerga tudo isso, esse teatro se torna insuportável. Tesla evitava contato humano porque acreditava que isso atrapalhava seu trabalho. Nietzsche alertava: a multidão é um mar onde os espíritos livres se afogam. Mas até essas mentes gigantes pagaram o preço da solidão. Muitos dos maiores pensadores da história viveram isolados, ansiosos, até desesperados, não por fraqueza, mas por enxergar o que outros se recusavam a ver. Então voltamos à pergunta: a solidão é um fardo ou um presente? Para Schopenhauer, era um presente, um santuário raro, longe do barulho do mundo. É nesse espaço, longe da competição e da conversa vazia, que a criatividade floresce e a reflexão se aprofunda. Ele via a maioria das interações humanas como ocas, movidas por ego, fofoca e uma fome inquieta por validação. Para ele, o homem comum estava preso, escravizado por desejos cegos e impulsos irracionais. E essa visão não era só dele. Nietzsche também via o conflito entre a busca pela verdade e a necessidade de pertencimento social. Ele escreveu: convicções são inimigos mais perigosos da verdade do que as mentiras. Porque convicções confortam, e as pessoas se agarram a elas, preferindo a ilusão à realidade. E quando a realidade dói, o mensageiro é rejeitado. Schopenhauer chamava isso de ressentimento da mediocridade, a tendência da maioria de atacar ou ridicularizar aquilo que não entende. Nesse sentido, o gênio não se afasta por escolha. Muitas vezes ele é empurrado, excluído por ser diferente, por incomodar. Surge então uma pergunta mais profunda: como um pensador pode existir num mundo que não o compreende? A resposta de Schopenhauer não era se adaptar, mas abraçar a solidão como espaço de poder. Não como punição, mas como proteção. Na solidão, estamos livres das ilusões, livres do ruído, livres para explorar quem realmente somos. Essa ideia ecoa na filosofia budista, uma das influências centrais de Schopenhauer. O budismo ensina que o apego ao mundo externo traz sofrimento e que o verdadeiro crescimento começa no silêncio. Mas há um paradoxo. Somos seres sociais.
Desejamos conexão. Mesmo as mentes mais brilhantes sentiram o peso da solidão. Nietzsche admitia que a solidão podia ser dolorosa. Em Assim Falou Zaratustra, ele descreve o filósofo como um eremita que desce da montanha para compartilhar sabedoria e é recebido com zombaria e rejeição. A solidão traz clareza, mas também peso. Ainda assim, Schopenhauer acreditava em um caminho possível. Não o isolamento total, mas uma distância filosófica, uma neutralidade emocional. Estar no mundo sem ser consumido por ele. Não se trata de cortar todos os laços, mas de ser seletivo. Conectar-se apenas quando necessário e com quem pode te encontrar em um nível mais profundo. Ele não defendia a solidão como sofrimento. Ele sabia que até grandes mentes precisam de alguma conexão para manter a sanidade, mas nunca tanta a ponto de perderem a si mesmas. Essa mentalidade parece ainda mais relevante hoje. Em tempos de ruído digital, relações rasas e distrações constantes, aprender a filtrar o que merece nossa atenção virou essencial. Inteligência não é só entender o mundo, é saber como atravessá-lo sem perder o próprio centro. Schopenhauer nos ensina que a falta de conexão com a maioria não é algo a lamentar, pode ser um sinal de liberdade intelectual. A solidão pode pesar, mas também abre espaço. Espaço para pensar, para buscar a verdade, para viver com autenticidade. Então eu te pergunto, você prefere se adaptar ao mundo ou enxergá-lo com clareza e preservar sua liberdade de pensamento? Se chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso. O elo entre isolamento e pensamento profundo não é coincidência. É consequência natural de enxergar além das aparências. As multidões são barulhentas, mas a sabedoria quase sempre sussurra.